dia, galera! Começando mais um vídeo aqui da série Rumo à Antártica. Esse é o segundo vídeo. Eu vou estar mostrando um pouco agora da organização do material que a gente está levando. O navio, como eu comentei aqui no primeiro vídeo, ele passa aqui em Rio Grande antes de ir para a Antártica. Então ele desce do Rio de Janeiro, para aqui em Rio Grande, depois para em Montevidéu e depois para em Punta Arenas, lá no Chile, que é a última parada dele antes dele ir para a Antártica. Então, aqui na passagem dele em Rio Grande, a gente já aproveita e carrega todo o material científico que a gente vai usar no nosso período de embarque, que vai ser em janeiro do próximo ano, de 2026. Então, a gente já organiza tudo agora. A gente está em setembro agora de 2025. E a gente já tem que mandar esse material para o navio, que está passando aqui já semana que vem. Então, o material vai ficar já no navio alguns meses, até a gente chegar nele lá em janeiro, para aí sim a gente utilizar ele. Então, a logística aqui é um pouco antecipada. E é isso, a gente tem que pensar tudo que a gente vai usar daqui 4 meses, para não faltar nada, porque lá na hora, se a gente precisar de alguma coisa que não esteja presente lá, é muito difícil da gente conseguir. A não ser que a gente consiga fazer por exemplo, esse ano a gente precisou de um parafuso sem fim. E para fazer esse parafuso sem fim, você exige um torno específico, que lá no navio não tinha. Então, aí, precisou a gente entrar em contato com outro navio para ver se ele tinha um torno específico para fazer esse parafuso sem fim, para a gente conseguir fazer uma peça que estava precisando para o equipamento. Então, a gente sempre leva material sobressalente. Tem até uma máxima na oceanografia que é: quem tem um, não tem nenhum, e quem tem dois, tem um, porque é muito fácil se perder as coisas no mar, alguma peça ou alguma chave. Então, a gente sempre tem que ter reserva e sobressalente para não passar trabalho, tá? O mais preparado possível. E hoje eu vou organizar os marfinites, que são as caixas que a gente põe todo o material. Aí nisso eu já tenho que colocar as garrafas de coleta, que a gente faz as coletas já e preserva os organismos, né, do zooplâncton. Então a gente tem que ter garrafas específicas para armazenar essa coleta. Essas garrafas já contêm formol, né, que vai fixar as amostras, preservando elas até elas chegarem aqui de volta no laboratório. Tem que preparar os equipamentos, as redes que a gente leva, o CPR. Tenho que preparar a rede do CPR, os materiais de laboratório, como prancheta, papel vegetal, etiquetas, planilhas de estações impressas, materiais de laboratório, como pinça, luva, pissete, Becker. Vou levar também uma lupa para tentar dar uma analisada no material que a gente coletar na hora lá. Quem sabe fazer uns registros também em foto e vídeo. Bom, acredito que no mais esses são os materiais que eu vou organizar ali. E é isso, cheguem aí e acompanhem a história.
Então, de equipamento vai o CPR, que faz coleta contínua de plâncton. Esse equipamento vai ser rebocado pelo navio e enquanto ele faz a coleta. E esses aqui são os materiais que vão. Esse material de escritório. Aqui tem as peças do CPR. Ferramentas. Agora vou preparar as garrafas de amostragem. E também a outra rede bongo que faz as coletas pontuais. Além do CPR, a gente leva a rede bongo, que faz coletas pontuais dentro da região de estudo que a gente vai navegar. Enquanto não estiver fazendo coleta com o CPR, a gente faz as coletas com a rede bongo. Aqui é por essa entrada aqui, os organismos vão entrar e vão sendo coletados pelo equipamento. Esse aqui é o aro da rede bongo. É um aro que suporta duas redes. A gente põe duas redes de micragens diferentes, que elas fazem coletas diferentes. Aqui estão as redes. São redes mais ou menos assim, não só essas aqui, mas as redes dela eu já guardei nas caixas. Aqui está só o aro, mas aí a gente usa duas redes. Eu levo 4 redes, duas para usar, duas reservas. Ele conta com um depressor também. Esse depressor ajuda a rede a afundar, porque ela é muito leve, né? Então o depressor ajuda a rede a manter na profundidade de coleta ideal. Eu estou preparando também garrafas. Essas são as garrafas de coleta. Aqui eu enchi elas com água para ver se elas têm algum vazamento ou se elas estão rachadas. Eu encho com água, espero um tempo e vejo se baixa o nível para saber se elas estão tudo ok. E agora eu vou conferir uma a uma, ver se estão todas boas e depois eu completo elas com um pouco de formol. Na verdade eu coloco 100 ml de formol a 40%, que quer dizer que eu vou completar as garrafas, elas são de 1 litro, então eu ponho 100 ml de formol a 40%, porque na hora que eu colocar a amostra aqui dentro dessa garrafa, vão ser 900 ml de amostra, esse formol vai ser diluído para ficar na concentração ideal, que seria em torno de 4%. Então é isso, aí eu tenho que conferir uma a uma e depois lavar e colocar 100 ml de formol puro para elas ficarem prontas para receber as amostras. Aqui a gente tem amostras já da Antártica desse ano, de 2025, que a maioria desses organismos aqui são salpas, mas tem copépodos, tem um crio. Nessa outra amostra aqui a gente já consegue ver a abundância do crio. Todo esse crio aqui foi coletado em um único ponto pela rede. Então a gente consegue perceber que tem regiões que tem bastante crio, regiões que não tem tanto crio assim, e quem domina são os organismos como as salpas, que são filtradores. Bom, esse é o mecanismo interno aqui do CPR, ele que faz a coleta contínua de plâncton. Esse dispositivo aqui é o responsável por armazenar as coletas que são feitas pelo CPR. Todos os organismos que entram no equipamento, eles ficam aqui. Esse mecanismo aqui acabou de voltar de uma coleta que a gente colocou o CPR para teste semana passada para a gente ver se estava tudo ok, se ele estava funcionando bem, porque a gente tinha feito uma manutenção nele. E agora eu vou preparar também esse mecanismo aqui, vou lavar ele, preparar para uma próxima coleta. Tenho que fixar aqui também a coleta que foi feita, mas basicamente é isso. Ó.
Esse mecanismo ele tem duas redes, a rede superior e a rede inferior, aqui embaixo. Essas duas redes são responsáveis. A inferior vai fazer a coleta do organismo. Quando ele entra aqui, ele entra por esse túnel. Ali dentro dá para ver alguma coisa, ó. Ele entra nesse túnel e passa aqui atrás, onde ele é filtrado, e depois vem outra rede por cima e cobre ele. Então, os organismos eles ficam entre duas redes. Aí, conforme essa rede vai girando, ele tem aqui esse mecanismo que vai girando e puxando esse fio e faz com que as amostras elas venham aqui para esse tanque. Esse tanque aqui ele tem formol já e ele já fixa as amostras aqui mesmo. Então tá vendo, aqui são duas redes, tem uma embaixo e outra em cima. O organismo passa ali, ele é filtrado pela rede de baixo e depois vem outra rede de cima e cobre o organismo. E ele fica entre esses pedaços aqui, que a gente chama de segmento. Então, cada segmento desse aqui é uma área que foi arrastada e que foi filtrada. Então, depois a gente tem que calcular a trajetória do navio. A gente corta essas redes aqui e sabe exatamente onde cada organismo que foi coletado. Então, a gente sabe o local exato onde cada organismo foi coletado. Ó, eu peguei as etiquetas. Essas etiquetas a gente põe no Airfinite para identificar o conteúdo e para onde vai. Ela vai para o navio Maximiano, tá aqui. E é isso, bora preencher e colar nas caixas. Isso aí, galera, fechando aí o primeiro dia. Não deu para terminar tudo hoje, porque eu deixei as garrafas ali mais um tempo para verificar se elas estão boas mesmo. E amanhã eu continuo e vou dar manutenção no CPR também, que eu não fiz. Mas as marfinites estão tudo prontas, com material de escritório, material de laboratório. Faltando agora apenas as garrafas de coleta e
separar também o CPR por dentro da caixa, fechar a caixa do CPR. E aí fechamos tudo essa parte. E aí tem a parte de carregar o navio. Não sei como vai ser a logística, se a gente vai ter que levar ao navio ou se o navio vai mandar a tripulação vir aqui pegar. Mas acompanhe aí. Se pá, a gente dá um rolê lá no navio quando ele estiver aqui na cidade. Fechou? Valeu.